Olá, aqui é o professor Lucas Gesta e a gente está encerrando a nossa última aula sobre os desafios da teologia diante da igreja no século XXI e, especificamente nessa aula de hoje, a nossa última aula, nós trabalharemos a questão da teologia e das culturas. Portanto, teologia e culturas. Primeiro passo é a gente definir o que é uma cultura. E eu coloquei uma definição bem pessoal minha aqui. A cultura, ela é o conjunto de representações e interpretações sobre a existência que uma específica sociedade constrói, determinando como, quando, por que e onde os indivíduos vão atuar economicamente, politicamente, religiosamente, etc. Então, a cultura é nossa forma de enxergar o mundo. Como diz o antropólogo brasileiro, Laraia, né, a cultura é a lente pelo qual o ser humano vê o mundo. Então, o que nos difere dos animais, o que nos difere de um gato, de um cachorro, que nós seres humanos, quer dizer, uma das principais coisas que nos difere é que nós produzimos cultura, ou seja, quando a gente olha para uma fruta, um animal ele vai ver ali apenas uma fonte de alimentação para saciar sua fome. Mas eu posso olhar uma fruta e dar um nome para aquela fruta, entender que ela faz parte de uma espécie, que tem outras frutas parecidas, e que diferente das frutas tem legumes, e que diferente dos legumes tem hortaliças, que diferente de hortaliças tem proteínas. Eu posso olhar para aquela fruta de alguma forma ser sagrada religiosamente para o meu povo. Eu posso olhar para uma fruta e pensar, né, o que historicamente, eu olho uma maçã, aí vem a história da maçã, né, como que os monges medievais olhavam para a maçã, dali tiraram o nome mal, por exemplo, ou para descobrir a lei da gravidade, a maçã caindo na cabeça do cientista. Então, no momento que eu olho para uma maçã e vejo além de um meio de saciar minha fome e de um sabor que eu goste ou não, no momento que eu nomeei, que me veio história, que me veio um potencial sagrado ou profano dentro naquela maçã, aquilo ali tem a ver com a minha cultura. Portanto, não existe povo sem cultura, né? Isso é uma burrice, essa fala, porque a cultura é a característica intrínseca, inerente do ser humano, um dado antropológico. Ele varia, ele é necessário, não tem como ser humano sem você produzir cultura. É você se apropriar do mundo que está à sua volta. Então, você olha um livro, você olha um pente, você faz uma conta matemática, você coloca uma frase num português, cria uma sentença poética, uma prosa, diz que ela está certa, que ela está errada. Tudo isso, toda acepção, toda concepção, toda interpretação, todas as representações que você faz para tudo que você olha, ouve, cheira ou toca é cultura. Porque se falar fulano tem cultura e fulano não tem, não existe isso. A cultura superior ou cultura inferior, não existe isso. Toda vez que você diz uma cultura inferior, você está sendo etnocêntrico. Você está colocando a sua própria cultura como superior de acordo com o seu gosto, de acordo com a forma com que você foi criado para classificar algo como bom ou como ruim, tá? Então, uma música clássica, alguém vai falar, uma cultura superior ao funk. Não, não é superior e não é inferior. Você pode gostar mais de música clássica como eu e você pode odiar e detestar funk como eu. Mas o funk é uma cosmovisão dentro daquela sociedade, aquele grupo de pessoas que habitam aquela região da onde o funk provém, por exemplo, ou aquelas regiões, ou aquela classe social, ou aquela classe socioeconômica, assim como a cultura de um Beethoven, de um Bach, de um Tchaikovsky, vem
de outra cultura, de outro país. Você pode até questionar, né, que uma música clássica desenvolveria melhor psicologicamente, cognitivamente, a capacidade de educação humana, isso com certeza, mas é porque aqueles povos se desenvolveram de tal forma que exigiu um tipo de capacidade, né, cognitiva para dominar o seu mundo, que talvez num ambiente muito pobre a forma de dominar o mundo seja através da ação sexual, e aí o funk ele se torna mais capaz de dominar aquele mundo ali, de prosperar, do que ouvindo um Beethoven, porque a sexualização, né, a tipificação do homem ou da mulher ou do órgão genital não deixa de ser uma forma de tentar conquistar o mundo naquele ambiente que está inserido. Não vai funcionar, por exemplo, dentro de uma universidade, de uma igreja, mas talvez funcione dentro de um ambiente dominado pelo tráfico, por exemplo. Ou seja, as moedas de troca, ou seja, o valor que você tem ali no bolso para você resolver a tua situação. Então, tudo é cultura, tudo que o ser humano produz, quer dizer, tudo que o ser humano produz para aprender o mundo, para viver, para sobreviver, para funcionar economicamente, politicamente, religiosamente, tecnicamente, tudo isso é cultura, tá? E por que a cultura ela é variável? Porque o ser humano ele se integra em diferentes ambientes. Então, o ser humano que vive na neve, ele vai criar toda uma cultura, uma religião, política, economia voltada para a vida na neve. O ser humano que vive aqui no mundo tropical, ou numa região desértica, ou numa região semidesértica, ou numa ilha, ou numa savana, ele cria as culturas ali. No momento que esse ser humano ele migra, ele vai mudar a sua cultura. No momento que esse ser humano reproduz, cada povo vai criar culturas próprias. Essas culturas não são, como pensavam muitos etnólogos e antropólogos do século XIX e início do XX, elas não são estáticas, essas culturas mudam o tempo todo. E, aliás, você entende mais a sua cultura não no momento que você está isolado, mas no momento que você está em contato com outras culturas. Então, você firma ali a sua identidade mais quando você está em contato com uma cultura diferente do que em si, quando você está em contato com só a sua cultura, só dentro do seu paradigma, e não consegue enxergar o que realmente é seu, o que não é. Ou seja, o que é natural e o que é criado, o que é forjado. Nesse sentido, a gente vê na Bíblia uma ideia de tentativa de unificação cultural, lá no episódio da Torre de Babel. E a unificação linguística, a língua é o resumo da sua cultura. Aliás, eu não diria nem que a língua é o resumo de uma cultura. A língua é tudo que uma cultura está expresso na sua linguagem. E no momento que o episódio Torre de Babel ali em Gênesis diz que os homens quiseram que todos morassem no mesmo lugar e falassem a mesma língua, né, e alcançassem o céu para serem poderosos, Deus enviou destruição. E a partir daquele momento ali, os seres humanos, né, as etnias humanas começaram a se diferenciar linguisticamente, etnicamente. Então, na Bíblia, o propósito de Deus é que o ser humano realmente seja diverso culturalmente. E a gente falou de Gênesis, a gente pula para Apocalipse, vamos do Alfa ao Ômega, a gente chega em Apocalipse, como vocês leram aí na leitura do Gonzales, João tem que profetizar aos povos de todas as tribos, línguas, povos, nações, culturas. Deus está alcançando os povos de todas as línguas, culturas, nações. E no céu, não tem no céu, em Apocalipse, os povos não estão adorando numa língua só, numa cultura só. No céu, cada povo, dentro de cada cultura, de cada língua, está adorando na sua própria língua, na sua própria cultura, de acordo com o seu próprio povo. Então, o mundo que Deus criou, como a gente vê na natureza, com milhões, bilhões de espécies de animais, de vegetais, trilhões, quadrilhões, a gente nunca vai saber de espécies de animais, de vegetais,
de insetos, biomas, tipos de floresta. Tudo isso mostra que Deus criou a diversidade, né? No seu universo, Deus criou tudo muito diverso, muito plural, muito grande, muito cheio, e não é diferente em relação à cultura humana. Portanto, é propósito que a gente vê na Bíblia, a gente entende assim o propósito de Deus, a diversificação cultural do homem, inclusive para que ele se adaptasse à Terra, né, para que ele se expandisse pelo mundo criado, e tem um propósito de redenção do reino de Deus dentro dessas culturas. E esse propósito de redenção do reino de Deus a gente vê em Pentecostes, né, em Atos, porque naquele momento povos de todas as línguas estavam adorando a Deus, povos de todas as nações, povos de judeus helênicos, de diversas regiões do mundo, da Ásia, da África e da Europa, estavam adorando a Deus na língua do reino dos céus. Então, o propósito é a união do reino de Deus dessas pessoas e não a síntese dessas culturas. Pessoas de todas as culturas, de todos os povos vão ser salvos, redimidos e vão se manter dentro da sua cultura, dentro do seu povo, mas unidos pela linguagem do Espírito Santo, que é a linguagem do amor. E aquilo ali é um exemplo, né, um claro afronta aos israelitas que achavam que a salvação era só para o povo deles, e Deus mostra que não. A salvação é para todos os povos que o aceitam. Portanto, o papel do reino de Deus não é acabar ou unificar culturas, mas sim redimir essas culturas do pecado, né? Tendo dito isso, a gente parte aqui para a segundo slide, a cultura e imperialismo, né? Nem sempre os cristãos acreditaram nessa ideia, porque durante as expansões missionárias, primeiro as expansões em que a Igreja Católica da Europa da Idade Moderna ela vem para as Américas, né, através de Espanha e Portugal, e começam a destruir as culturas indígenas, colocando todas as culturas como demoníacas, com exceção dos jesuítas, tá? Com exceção dos jesuítas, que fizeram um trabalho maravilhoso, até serem perseguidos pela própria Igreja Católica. Com exceção dos jesuítas, o paradigma era destruir a cultura dos povos que estavam aqui nas Américas e inserir a cultura europeia no lugar, tá? Tentaram fazer isso de todas as formas. Em alguns lugares foram bem-sucedidos, em outros não. Depois, com o protestantismo, né, o protestantismo ele surge com um paradigma missionário de plantar civilizações protestantes, migrar povos. Aliás, o cristianismo geralmente é assim, mas durante o século XVIII, durante o século XIX, vai surgir a era das missões, o novo paradigma missionário criado pelas igrejas calvinistas e batistas e metodistas na Inglaterra e nos Estados Unidos, e eles vão então mandar missionários casados ou solteiros para as Américas, para a África e para a Ásia. Porém, muitos missionários eles foram pregar para que essas populações nesses continentes se convertessem, né? Mas junto com a pregação do evangelho, eles começaram a impor ao convertido falar o inglês, se vestir como um anglo-saxão, como um europeu, como um estadunidense, a mesma forma de vestir naquela época, passar a raciocinar, falar, agir, viver como um estadunidense, como um inglês, e abandonar sua forma local de se vestir, de falar, abandonar sua língua de cantar. E isso a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, só para não citar muito abstrato, né? Falar de Índia, falar de África
do Sul. A gente pode ver que no Brasil, quando esses missionários vêm para cá e começam a introduzir as suas músicas, a sua forma de cantar, a sua forma de vestir, portanto, né, nesse calor tropical do Brasil, você vê até hoje igrejas que dizem que é sagrado, é santo usar terno, e você só pode pregar se tiver de terno e gravata, e você só pode ter o agir de Deus na sua vida se tiver de terno e gravata. Isso pode estranhar alguém que está me ouvindo hoje, mas isso era clássico até a minha adolescência. Então, até 2000, os idos de 2000, você só poderia pregar, por exemplo, numa igreja batista se você estivesse usando terno e gravata, porque esses são sagrados. E por que é sagrado? Porque isso foi introduzido pelo nosso colonizador espiritual, né? O inglês ou estadunidense. A música, né? O cantor cristão, o HCC, a harpa, os salmos e hinos, os cânticos vão ser sempre no padrão europeu, estadunidense, aquela métrica. E qualquer tipo se você usar os ritmos brasileiros, eles são demonizados. Se um pastor usar uma roupa brasileira, ela é demonizada. Se a mulher usar um cabelo brasileiro, ela é demonizada. Se você utilizar uma forma de contar ou de pregar que não seja aquele padrão milético estadunidense europeu, você também é menosprezado ou demonizado, né? Então, levar o evangelho ficou associado a levar a língua do conquistador, a roupa do conquistador, a música do conquistador. E, inclusive, gente, isso foi tão forte, algumas pessoas talvez não tenham experimentado isso, mas foi tão forte na era de missões que chegaram missionários a dizer que você não precisava nem pregar o evangelho, bastava os Estados Unidos implantar empresas ali na África do Sul, ou bastava a Inglaterra implantar empresas na Índia, né, e ocidentalizar o indiano e ocidentalizar o africano, que naturalmente ele se converteria ao cristianismo, poupando o esforço do missionário. E tem tratados sobre isso, né? Ou seja, que não era mais necessário nem pregar, bastava o teu país chegar lá, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, impondo, né, os valores europeus, estadunidenses ou anglo-saxões também, que aquele povo se converteria automaticamente. Tá? Ou seja, é uma ideia de que a minha cultura ela é a própria salvação. Tá? Então, isso foi estabelecido durante aí o século XIX, durante aí a primeira metade do século XX, se associava a levar a civilização dos Estados Unidos, o modo de vida americano, como se estivesse levando o Evangelho de Cristo, né? Nesse sentido, as igrejas que vão surgir no Brasil, na África, na Ásia, fruto dessa missionariedade do século XIX e XX, ela vai ser uma igreja, né, que vai ter um padrão de ocidentalização muito forte e, de certa forma, que conseguiu, durante muitas décadas, reproduzir fielmente esse padrão nas nossas estruturas, nossas faculdades de teologia, nossos seminários, nossos inários, nossa eclesiologia, nossos templos. Tá? Essa confusão entre a cultura ocidental e o cristianismo, né, ela venceu até determinado momento, que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Sempre bom dizer, né? E separar aqui, deixa eu ver se eu achei. Vou chegar lá ainda. Então, essa confusão entre a cultura ocidental e o cristianismo, colocando, né, que não era só levar o cristianismo, mas você tinha que levar a língua do seu país, a política do seu país. Os presidentes dos Estados Unidos ganharam apoio, né, ganharam voto dentro desse discurso durante muitas décadas. Né? Muito importante a gente entender isso também, que era a mesma estratégia utilizada pelos navegadores. São Cristóvão Colombo, para justificar o financiamento da coroa espanhola,
ele diz não, ele diz mais de 30 vezes, não, nós vamos, olha quantos povos vão se converter à igreja, olha quantas nações vão se converter à igreja. Ele queria, Cristóvão Colombo, encontrar metais, encontrar riquezas, mas para justificar e convencer a rainha a financiar, entre outros nobres, a financiar a caríssima expedição para cá, ele usou a ideia, não, vamos salvá-los, convertê-los. Né? Enfim. Então a gente viveu aí até o século XX, um período, ainda vivemos, tá? Mas de grande, como é que eu vou dizer? Por exemplo, Brasil, né? Um indivíduo que mora no Rio de Janeiro, longe, em áreas assim, Baixada, Zona Norte, né? Que mora longe das áreas ricas, ele sempre lidou com pessoas da sua própria cultura, né? Sempre viu brasileiro, olhou para a cara de brasileiro, falou português e assim. Mas na pós-modernidade, né, a gente está passando agora para esse ponto, a cultura e pós-modernidade, na pós-modernidade a coisa mudou um pouco, porque a pós-modernidade fez com que povos do mundo inteiro começassem a migrar. Então, recentemente, a gente começou a ver aqui no Brasil uma migração gigantesca de árabes, de haitianos, de peruanos, de venezuelanos aqui no Rio de Janeiro. E agora a gente está vendo, né, de siríacos, de pessoas que estão fugindo da guerra da Síria e tendo contato com culturas que nunca imaginaríamos vê-las, né? Tendo contato, agora não é mais o carioca ficar vendo o turista lá dos Estados Unidos, o turista alemão, o turista europeu, aqui não. Ele vê também turistas de tudo quanto é parte do mundo e pessoas vindo tentar sobreviver aqui no Brasil, vindos de culturas mais diversas, né? E acaba gostando, né? Você acaba gostando, se identificando com a cultura do outro, né? Então, na pós-modernidade, esse fluxo de pessoas imigrantes e de dados, né? Porque uma coisa também é você ter uma rede social, né? E eu, por exemplo, num Instagram da vida, tenho contato ao vivo com sérvios, com russos, com siríacos, né, das igrejas que eu estudo, que eu trabalho com egípcios, coptas, e acabo sendo exposto a culturas que eu nunca na vida, se não tivesse uma rede social, eu estaria exposto e estaria conhecendo, né? Então, a pós-modernidade, de certa forma, ela nos expõe a uma coisa boa que é conhecer outros mundos, conhecer outras pessoas, né? Mas também a pós-modernidade ela traz para a igreja outro problema que a gente vê. Primeiro, a igreja ela se fundou na expansão imperialista e também missionária dos Estados Unidos e da Europa. Mas também com as redes sociais, a gente vê nas nossas igrejas hoje uma ideia de superioridade e imposição de culturas que não mandam mais na gente, né? Porque nós, brasileiros, já é livre algumas décadas oficialmente. Então, você vê que nas igrejas, ao invés de você cantar um louvor a Deus na sua cultura, né? Você canta no rock progressivo, ao invés de dar valor a um forró como louvor a um chachado, enfim, a um samba, a uma bossa nova, no louvor, você vai dar valor ao rock progressivo inglês lá do Hillsong, enfim, desses grupos lá dos Estados Unidos. E, aliás, é tão forte isso que se você tocar um forró, ninguém vai adorar, ninguém vai glorificar, ninguém vai fazer aquelas carinhas de adoração na igreja, né? Agora, se você tocar uma música do I Hope, os jovens vão lá desmaiar.
ai, meu Deus, a presença de Deus aqui, impressionante amor de Deus, ousado amor de Deus, né? Agora, se você botar um reguezinho, aquilo não vai acontecer. Ou seja, a pessoa que se condiciona até e achar que está sentindo a presença de Deus só dentro daquele ritmo, né? Eu conheço muitas pessoas assim, que se você colocar em outro ritmo, ela não sente nada, parece que é frieza. Ou não, se a gente cantar um inário do cantor cristão, a pessoa não sente nada. Mas se botar aquele rockzinho britânico, aquele U2 gospel, né? Aí ela sente a presença e ela chora e o coraçãozinho fica cheio, porque até nisso há um autocondicionamento de achar que está sentindo a presença de Deus no momento que você ouve aquele ritmo. Ah, e a eclesiologia, né? Antigamente a gente falava quais eram as bases de construir uma igreja, e falava oração, né? Jejum, fidelidade, vida santa. Hoje, se você for fazer um treinamento de uma igreja grande aí sobre plantação e crescimento de igreja, ele vai usar o que? As técnicas de CAO do Facebook, do CAO da Amazon, do CAO de qualquer empresa bilionária que faz sucesso hoje no mundo, a Nokia, enfim, Nokia não, né? A da Huawei, enfim. Aí você pega aquele treinamento, disseram para você, não, um treinamento aqui para crescimento de igreja, na verdade é um treinamento para crescimento de empresas dados por CEOs. Então, a imposição dessa eclesiologia, imposição dessa cultura, imposição desse louvor de igrejas, né, de países mais ricos, mais desenvolvidos e de ministérios mais ricos, com mais condições financeiras e econômicas que os nossos. Então, isso também é um ônus da pós-modernidade. Se o bônus é ter contato, né, com um siríaco lá, né, que seria raríssimo há décadas atrás, há 10 anos atrás seria raríssimo você ouvir uma liturgia cópita, siríaca, tomazina. Hoje você ouve, né, e pode até utilizar. E esse é o bônus. O ônus é que as culturas dos mesmos países, né, Estados Unidos, Inglaterra, elas voltam massacrando ainda mais a cultura brasileira e Austrália, enfim. Outra coisa também que é importante a gente sempre pensar é que quando você aplica um padrão de fora, nem sempre esse padrão vai dar certo aqui. Porque quando você pega uma igreja com propósito, essas coisas, fala assim, faz isso aí que vai dar certo. Porque deu certo lá no Canadá, deu certo lá em Iowa, aí vai dar certo aqui na Zona Oeste. Não é assim, é a mesma coisa que se pegar uma planta lá do interior da Nova Zelândia e plantar aqui no Rio Grande do Sul e, não, o clima é parecido, vai dar certo. Não é. E, aliás, essa migração de ecossistemas aí, de plantas de outros países, e aí eu estou falando metaforicamente ou naturalmente, você pode pegar uma planta lá da Indonésia, como tem acontecido aqui no Rio de Janeiro, você pega plantas orientais e colocam aqui, elas se tornam ervas daninhas e começam a destruir a nossa flora local. A mesma coisa é a cultura. Ou você pega e tenta colocar aqui, ou pode não dar certo e você achar que está em pecado, que você é um fracassado, porque não deu certo colocar uma cultura aqui, um sistema de crescimento de igreja, um louvor, que deu certo lá, que lá tem 10 mil pessoas num culto, e aqui você colocou, não deu ninguém, deu 20. Você pode se achar fracassado, ou você pode, ou aquele troço lá que você implantou aqui pode dar muito certo, trazer um crescimento numérico, mas ser espiritualmente destrutivo, como tem acontecido, né? Esses grandes eventos, essas grandes igrejas que parecem, né, grandes sistemas de pirâmide aplicados ao mundo evangélico e que duram muito pouco e causam um estrago espiritual e psicológico muito grande na vida de quem pratica, na vida de quem vive, porque não é o evangelho. É algo disfarçado de evangelho, e aí Satanás
brinca e faz a festa. E eu até poderia, se me condenassem pela minha fala, eu poderia falar, aguarda aí 5 anos, 10 anos, vocês vão ver acontecer, mas eu nem preciso, porque se eu pegar o extrato da onde eu vivo, que é o Rio de Janeiro, eu estou vendo a falência de ministérios meteoricamente muito rápido do que era quando eu era mais jovem. Então, você vê aí essas implantações de ministérios estadunidenses aqui no Rio de Janeiro, que dão certo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, a igreja lota, e daqui a pouco já acabou, a denominação não existe mais, as pessoas ali estão todas perturbadas psicologicamente pelas bobagens e pelos abusos culturais que sofreram ali. Então, eu não preciso nem me preocupar em fazer prognóstico. É só olhar o que está acontecendo, que é muito fácil de ver. No entanto, a pós-modernidade coloca ao mundo um novo dado também, que isso é importante. Isso tem trabalhado na universidade, né, no estrito senso, que é a questão das etnicidades, o ressurgimento das etnicidades também tem sido muito forte, né? Ou seja, o ressurgimento e valorização das antigas culturas dos povos, né? E crises de etnicidade que começam a estourar no mundo todo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, os italianos, as comunidades italianas lá em Nova York, querendo, né, voltar a falar italiano, querendo recuperar a cultura italiana, sociedades africanas. Você vê, por exemplo, os cristãos orientais, cristãos etíopes, plantando igrejas etíopes, puramente etíopes, com todo aquele paramento, as cores, o formato do templo, as roupas, tudo no guês, na língua etíope, em Washington, né? Então você tem assim, muitos comunidades de italianos, de húngaros, de africanos em geral, seja etíopes, egípcios, libaneses, perdão, Trípoli, esqueci agora, líbios, enfim, nesses países, né, que o pai já tinha se ocidentalizado, que o avô tinha se ocidentalizado e o neto, o bisneto agora está recuperando as suas raízes. Aqui mesmo no Brasil, há uma luta pela uma recuperação das etnias africanas, uma recuperação das etnias indígenas, né? Na forma de se vestir, na forma de usar o penteado, usar as cores, usar a maquiagem. Tem que se falado de teologia negra, tem que ser falado de teologia indígena, tem que ser falado de teologia brasileira, ou seja, uma tentativa de recuperar algo e de não ficar vivendo eternamente mais 500 anos o padrão de quem colonizou esse país e colonizou essa terra, né? Então, vamos ver isso um pouquinho na história. É muito interessante ver na história que o cristianismo, quando ele surgiu, e ele saiu da Palestina, ele saiu também das sinagogas, entrou no mundo helênico, o cristianismo fez uma síntese cultural com o mundo helênico. A ideia de logos, talvez seja a principal forma, né? Utilizar os termos de Platão, de Aristóteles, utilizar o pensamento filosófico clássico para se referir a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, a teologia, a Bíblia, utilizar o padrão de pensamento estoico romano para definir Antigo e Novo Testamento, salvação. Toda teologia ela surge numa síntese. A base da teologia mundial ela surge numa síntese clara, numa união total do cristianismo com a cultura grega e romana, né? Então, não se viu nenhum problema na cultura grego-romana, ainda se desenvolveu a ideia do logos espermaticós, a ideia de Justino, a ideia da escola de Alexandria,
que Deus espalhou a revelação do Logos em todas as culturas, em todos os povos. E aí bastava o evangelista, o cristão, chegar naquele lugar, identificar onde estavam as sementes do Logos e apontar Jesus Cristo a partir daquela semente, né? Isso seria o ideal, isso seria o melhor a fazer. As missiologias hoje estão recuperando isso. Porém, não foi isso que a gente viu na história. O que a gente viu na história é assim: quando o cristianismo chegou num lugar e não conseguiu domínio sobre um país, sobre um povo, ele considerou aquela cultura superior e procurou o Logos naquela cultura, como foi o caso dos católicos no Japão. Agora, quando o cristianismo, apoiado pelo aparato de poder do Estado, chegou no lugar e conseguiu submeter aquela cultura ao seu poder, ele demonizou aquela cultura, que é o caso dos católicos nas Américas, o caso dos protestantes na África, protestantes na Ásia. Não, a gente chegou aqui, submeteu, esses povos estão cativos, logo tudo que eles produziram, cantaram, falaram, as suas histórias, os seus conceitos são do demônio, a gente tem que fazê-los desaparecer. Mas quando o cristianismo não conseguiu esse domínio, ele tratou de se adaptar, como foi o caso dos cristãos nas suas missões iniciais, os primeiros 1000 anos na Mesopotâmia, na Arábia, na Índia, na China. Tá? Mas, a partir da Idade Moderna, quando os cristãos chegaram lá com a arma, matando, destruindo e dominando, eles demonizaram, tentaram extinguir tudo aquilo. E o que eu quero trazer disso? A gente precisa entender que toda cultura ela tem parcelas do Logos divino nela. Ela tem parcelas da revelação de Deus. Não é a revelação plena, porque a verdade e a revelação plena é Jesus Cristo. Mas não significa que dentro de todas as culturas do mundo não tem elementos belos que vêm da revelação de Deus, do Logos divino, espalhados nela. Assim como todas as culturas têm também uma coisa sombria, uma coisa pecaminosa, uma coisa demoníaca. E onde a gente quer chegar? Porque desenvolveu essa ideia que o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, que tem uma cultura judaico-cristã e por isso ela é melhor do que as outras. E isso foi um grande erro, e a gente percebeu esse erro só no mais tardado século XX, né? Porque foi a cultura judaico-cristã que matou milhões e milhões e milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, na Guerra Fria, nas outras guerras que vieram depois. Somente a cultura judaico-cristã criou uma bomba atômica e somente a cultura judaico-cristã conseguiu destruir a natureza, basicamente no mundo inteiro, destruir a criação de Deus. Então a gente vê que a cultura judaico-cristã, que se diz judaico-cristã, né? Não sei se é judaico-cristã mesmo, mas a cultura ocidental ela não é mais cristã do que a cultura africana, do que a cultura indígena, dos índios aqui, do que é uma cultura oriental chinesa, polinésia, micronésia, melanésia. Na verdade, é só mais uma cultura que tem os seus acertos e tem os seus erros também. Tem os seus acertos em cheio e tem seus erros graves. Tá? E aí, para a gente encerrar aqui, surge no debate teológico hoje, aliás, surge no debate das ciências humanas hoje, o decolonialismo, né? O que seria isso? O decolonialismo é uma tentativa de resgatar a história e a cultura de um povo, valorizá-la e colocá-la como paradigma de educação para esse mesmo povo, ao invés da cosmovisão do colonizador. Então, vamos citar assim, no mundo africano, em Guiné, em Gana, em Angola, você pergunta por que falar somente do padrão de política que os europeus desenvolveram, sei lá, que Locke, Hobbes, Voltaire desenvolveu, e não usar o padrão de política das antigas sociedades africanas? Por que falar dos filósofos gregos e não falar dos filósofos africanos? Por que no nosso currículo é 90% de história da Europa e 10% de história da África? A mesma coisa aqui no Brasil, né? Por que não falar da história do Brasil em relação à África, né? Já que nós somos meio a meio, né? Vamos colocar assim,
em relação aos povos que colonizaram o Brasil, os europeus e os africanos, é meio a meio. Então, porque é 100% só da história da Europa e 0% da história da África. Então, para que você possa entender etnicamente a composição brasileira. Então, você recupera a história da África no currículo. Você recupera uma coisa que estão dizendo que é a história do Brasil pré-colonial, de como que os povos indígenas viviam, pensavam e agiam antes da chegada do português aqui. Então, decolonialismo seria você cortar a cultura do colonizador para poder procurar e valorizar a sua própria cultura. Eu acho a ideia excelente, eu acho a ideia maravilhosa, mas não da forma com que se faz com esquerdopatia e com ressentimento, com todo tipo de loucura e de besteira que possa imaginar que você vê na academia brasileira hoje. Então, eu acho que a igreja, né, o teólogo cristão, ele tem condições de contribuir de forma equilibrada, saudável e bíblica para esse debate, né? Como assim? Propondo, né, uma igreja brasileira mesmo, uma igreja que, na sua forma de pensar, na sua eclesiologia, na sua forma de comunidade, de conviver, na forma de construir um templo, na forma de pregar uma mensagem, na hora de dividir uma liturgia, faça de acordo não com o que está se fazendo lá na Austrália ou que está se fazendo lá nos Estados Unidos, mas a forma com que tem a cara do nosso povo, a identidade do nosso povo, a língua do nosso povo, os paradigmas do nosso povo, né? Eu estava uma situação engraçada, um amigo meu, ele foi ser professor lá na Bahia, ele é pastor, e tem uma música que vem lá dos Estados Unidos que fala, né, o ousado amor de Deus. Ele falou: Lucas, tá sendo absurdo, porque chamar alguém de ousado aqui, nessa região que eu estou vivendo, nessa cidade que eu estou vivendo aqui, é um xingamento, é uma coisa absurda. E aí eles estão xingando Deus, mas aí os jovens ficam cantando e ouvindo isso, e os idosos acham aquilo absurdo, é um choque cultural ali, né? Então, são uma bobeirinha que a gente pode citar aí de conflitos, mas uma teologia, né? A gente está vendo no Brasil uma importação de uma teologia, não só de uma teologia europeia, que não necessariamente é ruim pegar a teologia europeia, mas no momento que eu digo que ela é superior, que aqueles teólogos lá são superiores a daqui, que é ruim. Mas pegar uma teologia da Europa do século XVI e XVII, né? Uma teologia de 400, 300 anos atrás, e de um concílio, né? de 300 anos atrás, que basicamente aquela teologia já venceu, né? Venceu no sentido de já apodreceu, já estragou, e querem impor aquela teologia aqui. Tem grupos, igrejas e regiões do Brasil colocando ipsilíteres aquela teologia aqui, destruindo, né, a cultura local, a forma local, destruindo até a teologia, né, que foi plantada pelos missionários estadunidenses no século XIX, em prol de uma teologia de 300 anos antes, século XVI, século XVII, como se fosse a verdade bíblica, né? Igrejas que hoje estão pintando as paredes de preto. E aí você tem toda uma explicação, não, porque o foco é melhor, a pessoa dispersa menos a sua visão, se concentra, né, tentando utilizar uma desculpa arquitetônica, uma desculpa visualística, de teatro, de cinema, só que, na verdade, é apenas aquelas igrejas estão tentando imitar como os ministérios lá nos Estados Unidos e na Austrália e hoje em Londres fazem. Imitar porque considera aquele modelo superior, né? Como se todo mundo, durante os 500 anos, aliás, todas as pessoas do universo cristão, né, dos 2000 anos, do Oriente ao Ocidente, cujos templos eram fantasticamente decorados, coloridos, cheios de imagem a cada centímetro quadrado, né? Nunca prestaram atenção no pregador. E agora descobriram a forma de alguém prestar atenção no pregador, que é pintar a parede de preto, parecendo uma boate, uma casa de show, que na verdade é o padrão da boate, da casa de show.
aplicado ao templo, que é uma estratégia que talvez funcione lá nos Estados Unidos, né, para tirar o jovem da boate, da casa de show, e que, na verdade, aqui no Brasil, talvez nem as nossas boates, casas de show, sejam assim, todas pretas. Então, você vê que não se justifica, a desculpa não pega, porque é apenas colar uma questão dos Estados Unidos e da Austrália e copiar e colar aqui. Então, isso tem feito e vai fazer muito mal à identidade do jovem, do adolescente brasileiro. Ao mesmo tempo, você tem igrejas que estão tentando recuperar sua brasilidade, sua brasileiridade, se é que existe essa palavra, introduzindo na liturgia poesias, cordéis, teatros e encenações brasileiras, ritmos brasileiros, permitindo com que seus membros se vistam, que sua liderança suba o púlpito usando cabelo e roupas e maquiagem e parâmetros que não são europeus, mas sim são afro-indígenas, afro-brasileiros, e tentando recuperar ou criar uma teologia a partir dos nossos problemas e dos nossos paradigmas, né? Isso já há alguns anos, né? Isso é uma coisa que começa ali pela década de 90. Só que hoje o debate está sendo dominado, novamente, repito, pelos os patas, né? Ou seja, pessoas doentes, que têm senso de inferioridade, complexos, são muito burros também, muito ignorantes, não estudam nada, não leem nada, eles leem parte, e estão dominando o debate, e a igreja está perdendo esse debate, e tem muita gente absorvendo esse debate de forma deturpada dentro da igreja. Então, tem igrejas hoje que eu acho horrorosas, que falam de decolonialismo, mas de uma forma horrorosa, de uma forma assim, tosca, absurda, cheio de ressentimento, cheio de ódio, que também, aliás, nem vai sobreviver esse tipo de igreja que faz isso na sua comunidade. Mas, então, a gente precisa recuperar esse debate com equilíbrio, porque é a sobrevivência da nossa forma de ser cristão que está sendo testada no século XXI. E se a igreja não tiver uma identidade no século XXI, na ultra, hiper, pós, super, líquida modernidade, a igreja não é a igreja de Cristo, né? Quer dizer, a igreja de Cristo não vai desaparecer no mundo, mas vai desaparecer em alguns locais, né? Aquela nação vai ser julgada como aconteceu na Europa, né? De você ter uma cultura cristã, mas a igreja mesmo, os salvos mesmo, desaparecerem de diversas regiões e até se extinguir em países, né? Não se extinguir, mas vocês veem o processo de secularização que a Europa sofreu, de coisas absurdas, por causa que a igreja ali foi condenada pelo próprio Deus, porque ela perdeu a sua forma de ser. Que isso não aconteça aqui no Brasil, que nós possamos falar brasileiro para brasileiros, né? Falar uma teologia brasileira para os brasileiros, uma igreja, uma eclesiologia, uma liturgia brasileira para os brasileiros, e ler a Bíblia de forma brasileira, porque isso é o plano de Deus, que todas as culturas cheguem até Ele, e que nós possamos tirar as coisas ruins da cultura brasileira, afastar, jogar fora e colocar os valores do reino de Deus, os valores de Cristo, né, de forma a redimir a nossa cultura brasileira e aplicá-la para que o evangelho cresça com alegria, com felicidade, com dinâmica, com riqueza, com beleza, e não surja um evangelho, uma cópia, um copy-paste aqui no nosso país. Então, fica aí essas reflexões, aqui é o professor Lucas Gesta, e fica um pouquinho mais de filigranas aí de história e de teologia da igreja para vocês.